Hag Pesach Sameach, tenham feliz Páscoa em hebraico. Certamente os apóstolos diziam uns para os outros na Semana Santa, né? A gente tem que aprender essa classe, hebraico, inglês e assim por diante. Bom dia para vocês. Que prazer, viu? Estarmos reunidos. Eu espero que vocês tenham passado uma Páscoa feliz, né? Hoje é o domingo dos domingos, né? O que eles dizem, o Shabbat HaShabbaot, o sábado dos sábados. Os judeus sempre diziam. E os primeiros cristãos diziam que o sábado da Aleluia, que era o sábado entre a morte de Jesus e a ressurreição, né? Ontem, no começo do cristianismo, era chamado de Shabbat HaShabbaot. Alguns dizem HaShabbatot. Shabbat HaShabbatot, o sábado dos sábados. Bom dia, Deus abençoe. Boker Tov. Muito bem, queridos, vamos para a aula. Estou feliz por ver vocês nesta manhã. E nós vamos sequenciar os assuntos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição número 12 da nossa EBD. Altos e baixos na vida de um povo. A lição está abordando o livro de Juízes. Então, todas as lições desse trimestre foram sobre o livro de Juízes e Josué, Juízes e Ruth. Estudamos Josué, estudamos Juízes, ainda não estudamos Ruth. Mas o assunto de hoje é um assunto deveras importante, como é importante todos os assuntos, né? Todos os assuntos são importantes e devem ser vistos a partir de vários viés. Porque quando lemos a Bíblia, a gente tem que entender que nós não podemos se isolar em um texto só, né? Uma das leis mais importantes da teologia e da hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar. Então, vem a palavra hermeneu, do grego. Daí porque tem aquele deus antigo, da cultura grega antiga, Hermes. Hermes era o deus da comunicação. Então hermeneu, do grego, significa interpretar. Então, existe hermenêutica do direito. Aliás, eu dei essa matéria no curso de direito há alguns anos. Hermenêutica do direito. Vem do pensamento de Dilthey, Habermas, para como interpretar as leis do direito. Já ensinei isso. E existe a hermenêutica da pedagogia e da filosofia, com Paul Ricoeur, um grande hermeneuta francês. Existe a hermenêutica da teologia, como interpretar a palavra de Deus. É muito importante. Existem regras para interpretar. Nem sempre se interpreta literalmente o texto, né? Às vezes temos que perceber que tipo de hermenêutica para interpretar o texto. Mas a lei áurea da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que quer dizer? É que um texto que parece para você difícil de interpretar aqui, Deus vai dar luz para interpretar aquele texto em outro texto. Vocês entenderam? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, fala sobre a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar. Vi surgir do mar uma besta e milhares de pessoas a seguiam. Mas que mar é esse? É que essa besta vai subir do Oceano Atlântico, do Pacífico, do Índico? Não. Você vai interpretar vem da própria Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 17 e 15 diz, o mar que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então é a besta que surge do mar, surge do mar das multidões. Surge entre os povos com apoio das nações. Então o mar que viste são povos, multidões, nações e línguas. Por isso que a gente não pode pegar a Bíblia literalmente em muitos textos, né? Um grande perigo é o literalismo bíblico. Temos que ter muito cuidado com o literalismo bíblico. Nem todos os textos podem ser interpretados literalmente. Então, a lição de hoje está em Juízes capítulo 19 e capítulo 20 e 21. São 3 capítulos totalmente históricos, tá bom? E eu vou fazer um resumo, porque nós não vamos ler esses 3 capítulos, porque é difícil para ler esses 3 capítulos, o tempo não nos vai permitir. Nós vamos extrair desse texto as lições que são importantes para a nossa compreensão cristã e para a nossa vivência espiritual. Por que nós lemos a Bíblia? Nós lemos a Bíblia não somente para entendê-la, lemos a Bíblia para aplicá-la em nossa vida. Jesus diz na Bíblia, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, ou seja, não há virtude em ler o texto só por ler.
em ler só para conhecer. Não há virtude nisso. A virtude cristã está em ler a palavra com o propósito de vivê-la. Isso é cristianismo. Quando criança, eu lembro que cantava na igreja: sobre a rocha o sábio construiu, sua casa ele construiu. A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Lembra? Quem lembra desse louvor? Olha, várias pessoas aqui que são cristãs há algumas décadas, lembram que era cantado na igreja esse louvor. Lembra, pastor? Era cantado esse louvor assim. Tem alguns louvores, eu acho que na igreja devíamos fazer algum dia um pot-pourri, como dizem em francês, pegar essas músicas, temos aqui o nosso levita olhando para os olhos dele, ter uma manhã assim só para cantar corinhos antigos. Satisfação, não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Meus louvores, né? Maravilhoso e sublime para mim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração entreguei. Coisa maravilhosa, né, que louvor. Olha, tem tanta gente, vou chamar naquele dia, vamos cantar. Vamos chamar em lugar de Emerson, chama a irmã Elizabeth para cantar. E vamos chamar o seu Atílio. É o grupo de música daquele dia. Os meninos e as meninas que vão cantar. Então, temos que cantar louvores, esses louvores belíssimos, Júnior, para essa moçada nova aprender esses louvores antigos. Hoje há canção em minha alma, hoje há canção. Lembra dessa música? Vocês... Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo vou seguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Emerson, meu querido, meu amado de Deus, canta isso aqui. Bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Coisa maravilhosa. Eu ouço os louvores, dá vontade de chorar, porque eu lembro dos primeiros passos da vida cristã, não é? Não é verdade? Quantas pessoas foram tocadas por esses louvores? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Conhece? Já é a sua geração? Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus. Está vendo, Fernanda? Sim. Você quer escapar, né? Você está fugindo da responsabilidade de querer aprender. Está passando a bola para a gente. Olha, mas a Fernanda é uma voluntária. Mas os louvores da turma nova tem que aprender também. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar. Lembra? Minha vida é assim também, não vivo no mar, nem vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Lembra? Esse louvor da irmã Cleusa está chorando ali só de alegria. Aquela turma que é batista mesmo de verdade, que lembra desses louvores, entendeu? Isso é maravilhoso. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Está vendo? O Mike não conhece nenhum louvor. Essa turma não era nem nascida naquela época. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Vamos para a lição, porque isso aqui só foi a guisa de introdução. Isso é maravilhoso. Maravilhoso e sublime para mim. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é conselheiro. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
A paz do céu encheu meu coração. A gente tem que fazer aqui como Silvio Santos, só dizer uma palavra e você puxar o louvor. Paz, a paz do céu encheu meu coração. Quem souber mais vai ganhar um livro, uma Bíblia nova. Mas não é bom? Dizer uma palavra, agora puxa um louvor aí, antigo com essa palavra. Sério, é maravilhoso isso, né? Muito bom. Eu gosto desses louvores antigos, porque Jesus diz na Bíblia que o reino dos céus, quem disse foi o mestre, não fui eu. O reino dos céus é semelhante a alguém que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Por isso que você vai ler lá no livro de Zacarias, diz: não removeis os marcos antigos que vos legaram vossos pais. O que quer dizer? O que o Atílio novo recebeu do seu Atílio tem que guardar. A geração antiga tem muita coisa a ensinar, né? Então, por isso que é importante entender isso. Não removeis os marcos antigos que deixaram como herança os vossos pais. Então, isso é muito importante. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor, o que Ele fez e as maravilhas que fez. Salmo 78, versos 1 a 3. É assim a cultura judaica. Por que o judaísmo, tudo isso, Emerson, vem aqui para orar, aqui à frente. Por que o judaísmo permaneceu até hoje? Vou explicar para vocês. Eu conheço bem a cultura judaica e falo bem hebraico, mas vejam bem, por que o judaísmo permaneceu até hoje? Vou explicar por quê. No ano 70 da era cristã, o Império Romano invadiu Jerusalém, matou 1 milhão de judeus, destruiu o templo e a nação deixou de existir. A nação voltou a existir só a partir do dia 14 de maio de 1948, quando a ONU estabeleceu o novo Estado de Israel. Passaram 2.000 anos fora, Emerson. Agora pergunto a vocês, um povo que passa 2.000 anos fora, o que seria mais fácil? Eles foram espalhados pelo mundo todo, era perder sua língua, sua cultura e sua religião. Nada disso aconteceu. Um judeu podia estar morando sozinho, lá em Bangladesh, só ele, a esposa e a criança. Ele ia ensinar o seu filho hebraico, a Torá, a ler a Bíblia em hebraico, e guardar os mandamentos, e guardar a lei, e assim por diante. Então, vejam bem, tem muita gente aqui descendente de italiano, não fala uma palavra em italiano. Tem muita gente descendente de alemão, não fala uma palavra alemão. Os judeus se espalharam pelo mundo todo, e não perderam a sua língua. O hebraico é um milagre. Você sabia que se Moisés vivesse hoje, Moisés viveu há 3.500 anos atrás, se ele andasse pelas ruas de Jerusalém e eu conversar com os judeus hoje em hebraico, o rei Davi falaria hebraico com qualquer pessoa nas ruas de Jerusalém. Eles preservaram a língua, apesar das procelas, das perseguições, das vicissitudes da história. Os judeus preservaram a sua cultura, a sua lei e a sua língua. Isso é um milagre. Grande professor de história, que foi tido como o maior professor de história do século XX, Dr. Paul Johnson, que tem muitos livros, História do Mundo Inglês, História do Mundo Ocidental, tem várias obras clássicas. Ele tem um livro chamado Uma História do Povo Hebreu. E ele diz, olha, depois que eu vejo, 1391, a Espanha, a Itália e Portugal mataram milhares de judeus, um movimento cristãos novos. Forçaram os judeus a serem católicos, à força, quem não queria morreria. Muitos judeus foram forçados a até mudar de nome. Por exemplo, Feitosa, é um nome muito comum em português. Mas na idade medieval era um judeu chamado Fitoussi. Todos os judeus que tinham o sobrenome Fitoussi, aí eles colocaram o nome mais parecido em português, Feitosa. Coelho, os coelhos, os rabbits, os coelhos aí, tem alguém da família Coelho aqui? Lá no Nordeste tem preá, tem muito. Fulano de tal preá. Então, brincando. Eu estou brincando aqui. Não é bullying não, porque eu sou nordestino, então eu estou nordestinizando a mensagem. Mas todos os coelhos são descendentes da família Cohen, que significa em hebraico sacerdote. Então os Cohen, que foram perseguidos, mudaram o nome para coelho. Seu Atílio assim por diante. Ferreira, tem algum Ferreira aqui? Pereira, Nogueira. Isso é judeu puro. É um judeu que não sabe o que é judeu. É judeu, falando sério. São nomes judaicos. Você pode levantar a sua genealogia no consulado israelense, ele vai dar seus bisavós, tetravós, até o século XV.
Porque as pessoas não sabem, muitos judeus vieram para o Brasil, com Pedro Álvares Cabral e com as expedições. Por exemplo, para quem não sabe, o Recife tem a mais antiga sinagoga da América Latina, na Rua do Hospício. Sinagoga que tem, sim, é a mais antiga sinagoga da América Latina. Eles vieram para o Brasil com a invasão holandesa. Amsterdã era a cidade que tinha mais holandeses na Europa. Quando os holandeses invadiram o Nordeste e fizeram o Nordeste um império holandês, com a capital em Recife e Olinda, milhares de judeus vieram para o Brasil. O que acontece? Na Guerra dos Guararapes, os portugueses venceram os holandeses. O Brasil estava tão bem, para você ver que as capitanias que mais prosperaram foram Pernambuco e São Vicente. São Vicente era São Paulo. As duas capitanias que mais prosperaram no século XVI e XVII. Pernambuco exportava açúcar para toda a Europa. Quem exportava? Os holandeses. Você vai ver no Recife aquelas pontes bonitas, como Ponte Eduardo Coelho Pereira, que atravessa o rio Capibaribe e Beberibe, 400 anos, construídas pelos holandeses. Faziam coisa para ficar, senhor, para permanecer. Mas uma coisa que muita gente não sabe, isso é história, tá bom? Isso é só a guisa de introdução. Olha o que acontece com a fé. Os holandeses, os judeus vieram para cá, os holandeses eram protestantes, os judeus vieram com eles. Quando foram expulsos da Batalha de Guararapes, no ano 1654, eles foram expulsos. Sabe para onde eles foram? Os judeus e holandeses expulsos foram morar na ilha de Manhattan e deram origem a Nova York. Sabia disso? Nova York foi fundada, é verdade, isso é história mesmo. Não é história da carochinha, não. Nova York foi fundada por holandeses e judeus que fugiram de Pernambuco em 1654. E foram para a ilha de Manhattan e fundaram Nova York. Mas como é que foram expulsar um povo desse? Olha como está Pernambuco hoje. Então, às vezes tem coisa que não está pensando, faz parte da história, a gente fica muito feliz. Olha, vencemos os holandeses. Eu não sei se foi muita virtude. Talvez fosse melhor ter deixado lá. Então, como é importante um pouco de história. Então, quando vemos a história, então nós vamos ler agora os Juízes, mas quando vemos a história, o texto básico, você está sendo quase como pastor auxiliar aqui. Tá bom? Então, nós vamos orar, mas deixa a sua Bíblia aberta. O texto básico, o texto áureo da lição é Juízes, capítulo 21 e 25. Deixa a Bíblia aberta. Emerson, vem abençoar a gente, vem orar. Então, vamos conversar com Deus e depois vamos estudar esse assunto, que é um assunto histórico. Deus abençoe. Oremos. Sublime Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos ouvindo a sua história, mas, Pai, participar, ainda mais viver esse ato tão maravilhoso que é. Jesus vive em nós. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de te conhecer. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, no dia de hoje, que não seja só algo memorial, mas que possa fazer parte da nossa vida, da nossa história e da nossa geração. Pai, toma conta das nossas vidas, da nossa família, desta igreja, do pastor Antônio, de tudo aquilo que temos. E louvamos o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abençoe você, um homem de Deus. Quero muito bem a você. Você é uma bênção de Deus. É quase um filho para mim. Vou adotá-lo. Estou brincando com ele. Só não tem herança para você. Então, meus queridos, eu gosto muito do Emerson. Emerson é um menino de Deus, viu, dona Elizabeth? É um jovem de Deus. Seus filhos são ótimos. Então, meus queridos de Deus, vamos ler então o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Veja o que é que diz esse texto. Esse texto é emblemático, mas ao mesmo tempo melancólico. O que é que diz Juízes 20? Como é que termina o livro? Gente, olhem como é importante. Quando você lê um livro, eu vou dar uma dica para você para ler livros. Todo livro você lê a introdução e a conclusão. Porque a introdução e conclusão você já sabe que o livro tratou, sabia? Então, é o prólogo e o epílogo do livro. Então, introdução e conclusão. A conclusão fala muito de um livro, de uma pessoa. Olha, vejam bem, qual foi a conclusão do livro? Como é que termina Mateus? Olha a diferença da conclusão de Mateus para a conclusão de Juízes. Qual é o último versículo de Mateus? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Já pensou terminar um livro com uma promessa dessa?
Hein, José? Que promessa gloriosa. Não é? Eis que estou com vocês. Mateus foi muito feliz em terminar o texto com esse versículo, com a promessa de Jesus. Olha como termina o livro dos Juízes. Vamos ver? Como é que diz o texto? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Alguém tem outra tradução? Júnior, como é que está na sua tradução? Olha aqui, vem cá, Júnior, vem dizer com a sua Bíblia aqui. Vem cá. Eu gosto de participação, sabe? Isso é maravilhoso. Vejam bem como é importante isso. Cada um fazia e cada um fazia o que parecia. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Muito bem. Muito obrigado, Júnior. Isso é bênção de Deus. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Para que servem as leis? É importante isso. Todos os países têm normas, leis. Por que existe o sinal de trânsito? Eu lembro quando criança, ainda viajei de trem, antigamente, da minha cidade, passava o trem, aquela Maria Fumaça, lembra? É Maria Fumaça que chamava? Então, e a gente ouvia o barulho da Maria Fumaça, eu como criança corria para a estação para ouvir. Mas tinha aquelas placas, pare, olhe e escute, nas ferrovias. Pare, olhe e escute. Para que isso? Porque existem sinais. Tudo isso são normas. Se não houvesse sinais, eu não sei se alguém já foi no Egito. Gente, pensa uma cidade com 10 milhões de habitantes sem sinaleiro. Não tem sinal de trânsito no Egito. Mas é uma loucura aquele negócio. Você vai por aqui, passa uma bicicleta, passa um camelo e você está dirigindo, mas é uma loucura aquele negócio. É no grito, sabia? Se eu coloco o braço para fora e falo uma palavra, não sei o que em árabe, que eu não conheço árabe, se fosse em hebraico eu entendia. Não sei se está xingando o outro, e a pessoa passa ali. Então, olha que loucura. Porque cada um acha que está certo, que essa é a sua vez. Você fica feliz quando alguém ultrapassa você, quando você acha que você aquela era a sua hora. Já percebeu isso aí? Você está no trânsito e alguém na sua frente, mas não dá vontade de xingar? Você não xinga porque você é cristão. Mas você diz, mas que indivíduo, que cabeça de bagre, como é que fez uma coisa dessa? Quase me jogou fora. Por quê? Porque você acha que leis são para ser vividas, são para ser obedecidas. Agora, quando não há rei, cada um faz o que acha correto. Vamos fazer uma hermenêutica, no lugar de rei, colocar o nome de Deus. Naqueles dias não havia Deus em Israel. Não havia temor de Deus em Israel. E cada um fazia o que achava mais certo. Então, vamos aplicar isso para a sociedade de hoje. A lição vai falar isso logo na introdução. É interessante estudar a história do povo de Israel. Sempre dessa forma. Altos e baixos, caindo e se levantando. Altos e baixos na vida deste povo foi uma constante. Ao chegarmos no capítulo 19 de Juízes, podemos perceber o reflexo da maldade do coração humano. Juízes capítulo 19. O que acontece no Juízes capítulo 19? Um levita é da tribo de Levi, um sacerdote. Alguém que cantava como Emerson aqui, ou tocava, como Mike, os levitas também não somente eram cantores, mas haviam aqueles que eram instrumentistas, e eram também levitas. Tinham aqueles levitas que eram responsáveis por levar consigo a arca da aliança. Outros levitas responsáveis para estender o tabernáculo, puxar a corda, colocar tudo aquilo. Era um trabalho louvável. Não era louvável só o trabalho de Asaf, mas aqueles também que preparavam o tabernáculo. Daí porque havia os coraitas e os demais, e cada um tinha, os meraritas, coraitas, cada um tinha uma função. Mas todos eram levitas. O texto não diz aqui se esse levita era cantor ou ele era responsável por levar o tabernáculo, mas diz que um levita chegou com sua esposa numa cidade dos jebuseus. Ele disse, olha, não vamos ficar aqui não, essa cidade é pagã, nós vamos para uma cidade de Israel, que tem um temor de Deus. E foram para Gibeá. Sabe o que aconteceu em Gibeá? Os moradores de Gibeá abusaram tanto da mulher do levita na praça que a mataram. Ela foi assassinada de tanto ser abusada sexualmente. Isso dentro de Israel, um país que temia a Deus.
E ele acordou, ele se escondeu na casa de um homem. Quando abriu a porta de manhã cedo, a sua esposa estava morta na porta da casa. E o levita esquartejou a mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço do seu corpo para cada tribo de Israel. Assim foi feito com minha esposa na tribo de Benjamim. O que aconteceu? Todas as tribos declararam guerra a Benjamim. E mataram milhares de benjamitas. Só escapou 600 homens de toda a tribo. E Israel chorou muito naquele dia. Senhor, como é que aconteceu isso? Quase desapareceu uma tribo de Israel. Olha aqui. Vamos ler capítulo 21. Capítulo 1, 21, versículo 3. Depois de tudo isso, depois de tantas mortes de benjamitas, os benjamitas, o que aconteceu? Israel pediu que os benjamitas entregassem o povo de Gibeá, que abusou da mulher. Que entregassem aqueles homens que fizeram isso com a mulher do levita. E eles não entregaram. Eles preferiram declarar guerra a Israel, a tribo de Benjamim. Então as 11 tribos vieram e massacraram seus irmãos. E mataram milhares e ficaram somente 600 que se esconderam numa caverna. Mas olha qual foi o sentimento do povo. Então, olha o versículo 3. 1 a 3. Você pode vir aqui à frente? Eu esqueci seu nome. Eliseu. Eliseu, o nome de um profeta. Vem aqui. Eliseu. Elijah em inglês. Elisha. Leia aqui. Eliseu, 1 a 3. Ora, haviam jurados os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo de Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grandes prantos. É isso, né? Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Estão vendo o clamor? Porque o judeu é muito nacionalista. Muito obrigado, Eliseu. O judeu é muito nacionalista, é um povo que aprendeu a amar a sua pátria. Eu já fui a Israel muitas vezes. Você fica admirado como o povo ama a bandeira de Israel. Como o judeu ama o seu povo. Eles são muito unidos. Porque as perseguições nos tornam unidos, sabia? Se há uma coisa que nos faz unidos, irmanados, são as perseguições, o sofrimento. Nós passamos a ter empatia pela dor do outro, porque nós também sofremos. Isso é muito importante entender isso. Então os judeus são muito unidos. E eles choraram: ah, Senhor, o que aconteceu? Porque foi necessário que nós, as 11 tribos, declarassem guerra contra a tribo de Benjamim, que era uma das menores, e quase todos foram mortos. Senhor, por que aconteceu isso? Quase desapareceu uma tribo em Israel. Vejam bem, deve ter sido muita dor. Os irmãos mataram seus irmãos na guerra, e eles choraram. Sabe, eu não vou explicar tudo, porque esses 3 capítulos, de 9, 20 e 21, mexeu muito comigo. Porque tem coisas que a gente fica além da compreensão. Agora, o que eu quero dizer? No texto, o próprio articulista vai dizer como é que o povo de Deus chega a fazer tamanha maldade. Porque, via de regra, qual é o senso comum? O senso comum, como diz em inglês o rational, a nossa compreensão racional é que só quem faz maldade é quem não teme a Deus, não é, Eliseu? Quem não teme a Deus, quem não tem o temor de Deus. Mas não é isso que aconteceu na história. Por exemplo, como eu disse a vocês, o movimento Cristãos Novos. Portugal, Espanha e Itália mataram milhares de judeus a partir do ano 1391, chamado Movimento Cristãos Novos. Eles queriam catolicizar os judeus à força. Os judeus não queriam ser cristãos, e muito menos católicos. Então foram mortos. Muitos, para não serem mortos, aceitaram se declarar católicos e foram forçados até mesmo a mudar de nomes. Então, como é que um movimento cristão, o catolicismo pelo menos, se declara pelo menos nominalmente cristão, faz isso? Vem a Segunda Guerra Mundial. As cruzadas também foi uma carnificina. Foram 7 cruzadas. E a pior das cruzadas foi a última cruzada do ano 1219, chamada a Cruzada das Crianças. Deixa eu explicar para vocês, porque eu sou professor de História da Igreja também. No ano 1219, o Papa permitiu uma cruzada só com crianças.
Sabe quem foi nessa cruzada, liderando a cruzada? São Francisco de Assis. Ele ficou muito depressivo, xingou até o Papa, ficou muito triste com a própria igreja a qual ele pertencia, porque o Papa pediu aos pais, as cruzadas anteriores, várias sofreram reveses e perderam a guerra contra os muçulmanos. Então eles disseram, vamos fazer uma cruzada só com crianças. Pode ser que os muçulmanos, quando eles virem as crianças chegando em Jerusalém, eles abandonem a cidade santa e entreguem para as crianças. Vocês entenderam? Vamos fazer uma cruzada só com crianças. E então as crianças andaram 5.000 quilômetros a pé, descalças, maltrapilhas. Muitas crianças morreram de doença. Chegaram lá muito sofridas, crianças de 5 a 10 anos. Milhares, 100.000 crianças. Atravessaram toda a Europa e não foram soldados, foram monges levando as crianças. Sabe o que aconteceu com as crianças quando chegaram a Jerusalém? Os muçulmanos estupraram as criancinhas e as degolaram. E o Papa havia pedido aos pais que deixassem as crianças irem, porque elas voltariam para casa. Porque pensaram que as crianças, quando chegassem a Jerusalém com o estandarte do cristianismo, com bandeirinhas e assim por diante, os muçulmanos teriam pena das crianças e abandonariam a cidade santa e entregariam a cidade para as crianças. As que sobraram na viagem foram mortas, estupradas e degoladas. Aconteceu coisas assim. Século XVI, a Santa Inquisição, liderada por Inácio de Loyola, matou 1 milhão de protestantes na fogueira. A Santa Inquisição da Igreja Católica. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é um país protestante, luterano, inclusive. Inclusive até mesmo com fotografias de Hitler saindo da igreja no domingo. Ele e seus generais. Como é que a pessoa vai à igreja, canta no coral e mata os judeus durante a semana? Milhares de judeus foram mortos nos campos de concentração de Treblinka, Sobibor e Auschwitz. 6 milhões de judeus foram mortos por um país protestante. A Alemanha. Então, queridos, é muito sério. É muito sério. Porque nós muitas vezes pensamos que o mal só vem. É fácil dizer, o mal só vem daquele lado. Mas o pior é quando o mal vem de onde você não espera. Está entendendo? Houve muitas maldades e crueldades feitas em nome de Deus na história. O próprio Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer que Israel vai dar conta de todo o sangue derramado. Mataram todos os profetas. E Jesus diz, é necessário que eu suba para Jerusalém, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Se Jerusalém deveria ser a cidade que deveria acatar o profeta, abraçar o profeta e amá-lo por ser a voz de Deus. Não foi isso que aconteceu. Vocês sabem a história de Jeremias? Jogaram Jeremias numa cisterna, jogaram dentro do cárcere, jogaram na prisão, perseguiram, depois levaram Jeremias para o Egito e mataram Jeremias. O povo de Israel, mataram o profeta. O profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Sabia disso? Tudo isso em nome de Deus. Então vamos abrir a Bíblia. Por isso que então quando a gente vê a morte da concubina, pela tribo de Benjamim que temia a Deus, o que fizeram? Abusaram tanta mulher na praça, os homens, que a mataram. Esposa do levita. Então, tudo isso por quê? Porque não havia rei em Israel. Rei é que não havia Deus em Israel. Não havia temor de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 11. Evangelho de São Lucas capítulo 11. Vamos entender o que é que diz Jesus sobre a violência. Porque muitas vezes achamos que a violência... Por isso nós entendemos muitas vezes que o que é que as pessoas pensam? Que a impunidade alimenta e incrementa a violência. Por que é que as pessoas são tão más muitas vezes? Porque não há punidade. Porque não há punição. E você vai ver no Salmo de Asaf, Salmo 73, Senhor, eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos perversos. Eles são sadios, eles não são afligidos como demais povos, e eu todo dia sou afligido e cada manhã castigado. Isso é o dilema de Asaf no Salmo 73. Ele só entende uma coisa, é que ele diz, depois eu entrei no templo, no santuário de Deus, e eu compreendi o fim deles. Eles, Senhor, eles estão caminhando para lugares escorregadios e vão para a destruição. Todavia, Senhor, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela tua mão direita. Tu me guias pelo teu conselho e depois me recebes na glória. Qual é a diferença do salvo? Qual é a sua diferença para a diferença do seu colega de trabalho? É que ele não sabe para onde vai. Como disse
o C.S. Lewis, na sua obra O Cristianismo Puro e Simples, que há 2 tipos de pessoas no mundo, disse C.S. Lewis. Aqueles que escreveu as Crônicas de Nárnia. Aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo. Para quem não sabe para onde estão indo, qualquer caminho serve. São 2 tipos de pessoas. Então, vejamos então. Lucas capítulo 11. Mike, vem aqui à frente, Mike. Com a permissão de sua esposa, vem. Vem cá. Lucas capítulo 11. Tá bom? Vamos ouvir o que Mike vai dizer. Mike, você lê essa letra pequena assim? Olha que letra pequena a Bíblia dele. Tem que ler com lupa, não? Não quer ler na minha Bíblia, não? Quer letra maior? É preferível ou não? Então eu prefiro que você lê na minha Bíblia. Lucas 11. Porque eu estou depressivo só em ver a sua Bíblia. Não, porque eu não leio, eu não consigo ler sem óculos. Então, de forma que... Mike, lê aqui. Lucas capítulo 11, versos 45 a 52. Acompanhe a leitura que o Mike vai fazer. Então respondeu-nos intérpretes da lei. Disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofendemos a nós outros? Ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Ai de vós, edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Isso também disse a sabedoria de Deus. Enviar-lhes a ex-profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros o perseguirão. Essa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. O sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Muito obrigado. Vocês viram essa leitura? Muito obrigado, Mike, pela sua participação. Olha o que Jesus fala. Jesus diz que contas serão pedidas a esta geração. Não vai escapar. Você pensa que Hitler escapou? Não. Hitler está no inferno, pulando a malha com capeta, e todos aqueles... Porque muitas vezes nós pensamos que a pessoa escapou desta vida, mas do juízo de Deus não escapa. Porque o tribunal Nuremberg, por exemplo, em 45, quem julgou o tribunal Nuremberg? Só as pessoas das mais altas patentes do exército alemão, do Terceiro Reich. Só generais. Mas aquelas pessoas que tinham cargos de coronéis abaixo, todos ficaram livres, sem punição. Houve milhares de pessoas que mataram judeus, que ficaram sem punição, vieram aqui. O próprio Mengele morreu aqui em Bertioga, em São Paulo. Aquele médico que assassinou milhares de crianças, morreu aí tranquilo, em Bertioga. Milhares de judeus, milhares de criminosos de guerra vieram morar no Uruguai, Paraguai e Argentina. E morreram tranquilamente. Quer dizer, o que quer dizer? Que muitas vezes o mal não é julgado aqui, mas não vai fugir do juízo de Deus. Porque senão você vai entrar em crise. Você vai dizer: Senhor, eu estou para a igreja todo domingo, canto na escola dominical, e eu vejo aquele pagão no meu trabalho, prospera mais do que eu. Ele é recompensado, ele é promovido, e eu fico na corda bamba para não ser punido, para não perder o trabalho. Ou seja, na verdade é isso. Jesus mesmo vai dizer que o mundo não pode odiar vocês, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são perversas. Não pense, olha, desconfie de todo crente que o mundo ama. Porque o cristão nunca foi amado pelo mundo. A não ser que você e eu sempre sejamos politicamente corretos. Nunca condenemos ninguém, em terra de sapo de cócora com ele, bem com gregos e troianos. Então vai se dar bem com todo mundo. Cantando aquela música de Ivete Sangalo: não sou de ninguém, todo mundo me quer bem, pronto. Não sou de ninguém, sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, mas não há. Não há como viver assim. Não há como ter 1 milhão de amigos, como disse Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, bem mais forte que poder cantar, né? Música do Roberto Carlos.
Você não vai ter 1 milhão de amigos. Ou você pensa que aquelas pessoas que você tem no Facebook são seus amigos. Passa uma provação para ver quem vai estar com você. Passa pelo olho do furacão para ver quem vai estar do seu lado. Não fica ninguém. Igual a Jesus na crucificação. Todo mundo fugiu, debandada geral. Porque você vai perceber que só Jesus é seu amigo. E que você tem poucos amigos na história. Há um hino muito bonito do cantor cristão. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Não tem? Qual passar o vale do Jordão. Então, olha, é um hino maravilhoso. Você vai descobrindo no dia a dia que Jesus é o seu melhor amigo. Nem aquela sua amiga de trabalho, não é aquele seu colega de trabalho. Ele é seu amigo enquanto convém. No dia que ele vê, porque sabe o que acontece? As pessoas do trabalho sempre dizem, eles não deviam dizer eu te amo, eles deviam dizer eu te uso. Porque depois que usar você e achar que você não é importante, eles deixam você de lado. É assim o mundo. O mundo não nos ama, o mundo nos usa. Então, por isso que é perceptível isso. Nós vamos ver, então Jesus está dizendo aqui que todo o sangue derramado vai prestar conta, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar, entre o templo, entre o altar e a casa de Deus. Vai prestar contas. Agora vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse. O que vai acontecer quando Deus manda abrir o 6º selo. Vamos abrir o texto. Então, o que aconteceu com a concubina acontece no dia a dia. Vivemos num mundo altamente violento, perverso. Não pense que isso vai melhorar, não. Não espere que Lula vai melhorar o país, Bolsonaro, seja quem for. Se Jesus não der jeito, ninguém dá jeito nesse país. Não espere jeito vindo da política. Gente, é muita ingenuidade. Tem uma expressão em inglês, naive. Naive em inglês é a pessoa que é simplória demais, é ingênua demais. Não seja naive em pensar que Bolsonaro e Lula vai dar jeito nesse país. Se Jesus não der jeito nesse país, ninguém dá. Então coloque em Jesus a sua esperança. Eu digo sempre, eu não sou bolsonarista, não sou lulista, eu sou cristocêntrico e esperar só em Jesus mesmo, só em Cristo como solução. Então nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que acontece com o mundo sem Deus. Mas vamos ver em Apocalipse o que vai acontecer com a abertura do 5º e 6º selo. Então vejam bem, o dia a dia. No dia a dia nós vemos a violência imperando no mundo e achamos que isso não tem jeito. Mas a Bíblia diz que essas pessoas vão dar contas diante de Deus. A violência, a maldade humana diante de Deus, essas pessoas haverão de prestar contas. Apocalipse capítulo 6. Vamos ouvir bem o que vai acontecer com a abertura do 5º e o 6º selo. Gente, é muito importante isso. Renato, eu nunca convidei você para vir aqui à frente. Quer vir à frente aqui? Você pode? Vem aqui, Renato. Eu gosto da participação, sabe? Porque tem gente aqui que a igreja precisa ouvir a sua voz e isso é muito importante. Eu fui professor há muitos anos, então existe o que hoje na educação. Antigamente a educação era chamada educação bancária. O professor falava 1 hora, 2 horas, o aluno só fazia ouvir. Hoje a educação é participativa, né? Então isso é muito importante. Renato, lê para a gente o que vai acontecer quando Deus mandar abrir o 5º selo. Apocalipse capítulo 6, liga para eles, versículo 9, 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente eles foram.
Muito obrigado, Renato. Vocês perceberam qual era o clamor daqueles que morreram por causa de Jesus? Pelo testemunho que deram na época do Império Romano. Qual era o clamor dos mártires? Eles estavam debaixo do altar nos céus e diziam: até quando, soberano Senhor, não vingues o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Porque parece que o mal, quando as coisas andam tão ruins assim, parece que vale a pena ser mal, né? Vale a pena ser ruim, porque mas não vale a pena. Não vale a pena ser ruim, ser mal, ou ser perverso, ou dar sempre o troco, né? Porque o mundo é assim. Alguém que se achar que se você fez mal a ele, vai dizer: vou esperá-lo na primeira curva para bater de volta. Não é assim que o mundo faz? O mundo é assim. Vale a pena ser perdoador. Vale a pena ser misericordioso. Vale a pena ser bondoso. Vale a pena ser cativante ainda no mundo de hoje. Alguém já leu o livro O Pequeno Príncipe? Quem já leu o livro Pequeno Príncipe? Edson, o Éder, quando você era criança, já leu esse livro? Verdade? Olha, algumas pessoas leram, estão falando Príncipe Maquiavel, não. É outra obra que Maquiavel, século XVI. O Príncipe ali é um livro dedicado à família Médici, Lourenço de Médici, mas eu estou falando Pequeno Príncipe, escrito por um aviador francês, em 1942, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Ele escreveu O Pequeno Príncipe. Quem lembra do diálogo do Pequeno Príncipe com a raposinha? Alguém lembra? Nobody knows. Ninguém sabe? Lembra do diálogo do Pequeno Príncipe com a raposinha? O que é que o Pequeno Príncipe falou para a raposinha no diálogo? Ele queria que a raposinha fosse sua amiga. E a raposinha falou para ele que ela não poderia ser amiga dele se ele não cativasse ela. E o Pequeno Príncipe perguntou à raposinha: mas o que é cativar? E a raposinha disse: ó, Pequeno Príncipe, o mundo esqueceu dessa grande virtude, porque tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Vale a pena ser uma pessoa cativante. Eu lembro quando cheguei aqui, a primeira vez que eu entrei aqui com minha família, a primeira pessoa que me abraçou foi o Júnior. O Júnior chegou, me abraçou, não sabia quem eu era. Bem-vindo, que prazer, que alegria ter o Senhor em nossa igreja. Pessoa cativante. Se você entrar numa igreja, entrar e sair, ninguém fala com você, você nunca mais volta. Sabia disso? Ninguém volta numa igreja que não é percebida. Você é simplesmente mais um na multidão, ninguém fala com você. Parece que você se faltar, ninguém faz falta. Você não vai lá. Então, Júnior, é uma virtude sua. É virtude do homem de Deus. Ser cativante. Vale a pena ainda no mundo de hoje, no mundo de truculência, maldade, violência, ser cativante, caridoso, amoroso, gentil, amável. Isso é muito importante. Havia um louvor que dizia: amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Mas não é bonito? Mas a música é bonita. Vejo no céu resplendente, mas eu disse só o segundo verso. Esse é o primeiro. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Vem cá, Júnior. Canta pelo menos o estribilho, eu gosto da sua voz. Vem cá, vem. Gente, a nossa classe é bênção. Vem cá, vem. Queremos ouvir. Quem quer ouvir a voz de Júnior cantando? Vamos lá. Olha. Depois fala com ele, viu? Não sei se eu lembro todo o coro, eu lembro que eu toquei esse com a Priscila. A gente cantava: brilhando, brilhando, sendo brilhar por Jesus, brilhando, brilhando, brilhar por Jesus, sempre brilhar por Jesus. Sim. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus.
Parabéns. Que bênção, meu amigo, que bênção de Deus. Então, estão vendo? Então, eles clamavam o quê? Até quando o Senhor não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Porque parece que matar a concubina ainda vale a pena. Parece que ser mal no mundo de hoje vale a pena. Parece que andar com a multidão que não teme a Deus é o caminho mais fácil. Sempre achamos que o caminho mais fácil é o melhor caminho. E não é. Sempre achamos. As pessoas acham que o caminho mais fácil é o melhor caminho. Pegar atalhos é o melhor caminho. Nem sempre é. Vamos ver o que acontece depois de abertura do sexto selo, do quinto selo. Porque quando abriu o quinto selo, nós vimos a oração e o clamor dos mártires no céu. Até quando o Senhor não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. E o que é que o Senhor disse? Que eles esperassem um pouco mais. E deram para eles coroas e vestes brancas. Esperaram um pouco mais. Vale a pena esperar por Deus. Vale a pena esperar um pouco mais. A maldade não vai triunfar. Não vai. O mal não vai prevalecer. Há um Deus no trono que governa todas as coisas. Agora vejamos o que acontece quando se abre o sexto selo. Isso é muito importante. É maravilhoso. Quem nunca veio aqui para ler à frente? O esposo da Su. Sabe que eu esqueço o seu nome? Vem cá. Ana Adélia. Adélia, vem aqui à frente. Eu falei com você antes, não foi? Vem cá. Vamos ouvir a Ana Adélia. É bom chamar gente que nunca vimos aqui à frente. Sabe que na igreja, eu acho, a igreja é como se fosse, eu acho, às vezes, a igreja é como se fosse uma mina. Pensa Serra Pelada, 10 mil pessoas trabalhando em Serra Pelada, procurando ouro. Na igreja tem muita gente capaz, competente, que está escondida, sabia? Porque nem sempre percebemos os dons das pessoas. Já percebeu isso? Tem gente que às vezes vem aqui à frente e Júnior diz, olha que voz ele tem, né, Júnior? Que a pessoa não, se não vier aqui à frente, ninguém percebe. Anadela, lê para a gente aqui. Lê o sexto selo, mas leia sem medo de ser feliz, solte a voz, não tenha timidez. Vamos acompanhar a leitura, o que vai acontecer quando Deus abrir o sexto selo. Então vale a pena compreender isso. Matar a concubina, a cada dia a violência recrudesce e piora no mundo, mas há um Deus no trono. Há um Deus que vai pedir contas a essa geração de todas as coisas. Versículo 12 ao 17. 12 ao 17. Ok. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram os montes, os rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Estão percebendo? Quinto selo, o clamor dos salvos. Até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sexto selo é a resposta. Virá o juízo final. O último dia. E os comandantes poderosos estarão diante do trono branco. E vão pedir até quando, esconde-nos daquele que está sentado sobre o trono. Você pode imaginar que Jesus que nós pregamos hoje, amável, que morreu na cruz, que suportou o suplício por nós pecadores, naquele dia vai ser um juízo implacável. Ali. E naquele dia Alexandre de Moraes vai ser julgado. Aleluia. Naquele dia os maldosos perversos, que aplicam leis injustas sobre os outros, serão julgados por um juiz implacável que é Jesus. Naquele dia ninguém escapa. E é maravilhoso pensar nisso. Então quando você lê a história da concubina, é a história de cada um de nós no dia a dia. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena colocar sua causa diante do Altíssimo. O Senhor defende a causa do justo. Guarde isso no coração.
A palavra de Deus diz que o Senhor é o juiz das viúvas e pai dos órfãos. A palavra de Deus diz que ai daquele que tocar nos seus filhos, nos filhos de Deus, porque é como se estivesse tocando na menina dos seus olhos. Você pode imaginar que você é a menina dos olhos de Deus? E quem tocar em você está tocando no Todo-Poderoso? Vamos orar. Pai Celeste, Senhor, a história de hoje, naqueles 3 capítulos, narra a história da concubina, Senhor, da mulher do levita que foi morta na praça de tanto ser abusada pelos homens benjamitas da cidade de Gibeá. O levita ficou muito triste, esquartejou sua esposa. Todas as tribos de Israel se compadeceram com o levita e declararam guerra a Benjamim. Quase uma tribo foi totalmente dizimada em Israel por causa daquela maldade do povo de Gibeá. A maldade continua hoje, Senhor. O mundo é perverso, desumano, cruel, mas temos um Deus que está sentado no trono. Queremos um Deus soberano na história, um Deus que tudo vê, que tudo enxerga, um Deus onde as pessoas perversas, injustas e profanas haverão de ser julgadas no último dia, e daquele dia ninguém escapa. Mas a tua palavra diz sobre os crentes que não há condenação para aqueles que estão com Jesus. Mas a tua palavra diz, Senhor, que quem crê em Jesus não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, pelo domingo da ressurreição, pelo domingo triunfal, quando Jesus venceu a morte por todos nós. Nós te louvamos, te glorificamos, te enaltecemos pela data gloriosa e magna da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. No nome do Senhor Jesus, no nome que está sobre todo nome, diante de cujo nome dobrar-se-á céus e terra, e toda língua há de confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Amém.